Boa tarde. Hoje eu e o Paulo vamos apresentar o estudo sobre caracterização geotécnica dos solos. O estudo foi feito no município de Anápolis, Goiás. Vamos apresentar dados, tabelas e falar um pouco aí sobre processos erosivos. Bom, a imagem ao lado é um exemplo de uma vossoroca. Pode-se ver que se perde boa parte do solo quando acontece esse processo erosivo. Essa perda de solo em excesso pode causar processos erosivos capazes de destruir habitações, grande parte aí das estruturas que tiverem em volta, são causadas também por falta de planejamento no uso e ocupação do solo. O desmatamento é uma das causas também desses processos erosivos, pois acaba se perdendo boa parte da cobertura florestal e deixa o solo exposto, e também mais propício a esse tipo de processo. No Brasil, anualmente se perdem 600 milhões de toneladas devido a esses processos erosivos. Solo, estrutura do solo, textura e permeabilidade são as principais causas que influenciam aí nesses processos. Foi feita também uma caracterização da região, no caso aí de Anápolis, 97% da população habita em área urbana, ou seja, é um município bem urbano, né? Isso mostra que os processos erosivos ocorrem também por consequência desse avanço urbanístico, né? Porque essa urbanização em excesso altera a dinâmica de infiltração das águas, que faz com que os processos erosivos aconteçam de forma mais intensa, junto com o relevo e a forma de ocupação. A caracterização geotécnica e mineralógica também foi feita junto com inspeções de poços pequenos e inspeções visuais. Caracteriz- Caracterização física do solo. Temos aí os horizontes de interesse, né? Que são as áreas que pretendemos construir, né? Então temos que fazer o estudo dos solos, né? Como vemos aí na imagem, temos o horizonte B, que é o manto de alteração residual ou transportado, que são um solo que é transportado de outras regiões conforme chuva e conforme o tempo ele se desloca de uma região para outra, né? Temos também o horizonte C, que é um solo residual jovem ou saprolítico. É um solo que se formou há pouco tempo. Então, e temos também o horizonte de transição, que é a mistura dos dois solos, né? Nesse local foi feito estudo e experimentos tátil visual, análise granulométrica, massa específica dos grãos de solo, limite de liquidez e plasticidade, né? Conforme as normas abaixo aí. Com esses experimentos, a gente chegou às conclusões, né? Que o horizonte B possui uma areia argilosa com alta plasticidade e fração grossa, né? É, Como podemos ver, né? O horizonte B é um solo de transição. Então, por ser ter uma baixa plasticidade, ele se transporta fácil, né? Então isso diminui a resistência do solo. Também temos aí o horizonte C, que é uma areia siltosa com baixa plasticidade. É, a baixa plasticidade dá uma resistência um pouco maior ao solo, mas é, comparando os dois para edificação de um edifício, mostra que o solo não é tão bom, né? Pois tem, como mostra na imagem, a maior parte do solo é o horizonte B, que é o solo mais frágil, né? É, Esses solos são mais suscetíveis a processos erosivos, porque tem uma plasticidade alta, né? Ele se desloca muito fácil, conforme chuva e intemperismo, né? E o intemperismo causa o quê? Conforme o tempo, chuva e demais acontecimentos naturais, esse solo vai se desprendendo e acontece o desplacamento entre rochas e solos, né? E isso altera a textura do solo. Como a gente pôde ver, né?
lá no segundo slide, 600 milhões de toneladas de solo são levadas por chuva por conta da erosão no Brasil, né? Conforme o desmatamento, né? O solo tem menos resistência porque as raízes das árvores, etc., ajuda a segurar o solo. E como podemos ver também, 97% da população é urbana. Então, quanto maior o urbanismo, maior o desmatamento, que é uma causa, uma coisa que ajuda nessas causas erosivas, né? Então a gente conclui que estrutura, disposição mineralógica, sistemas de falamentos exercem grande influência nesses processos erosivos que foram apresentados aí no nosso trabalho.